Oi, pessoal. Meu nome é Sabrina. Eu sou estudante de Engenharia Química aqui na Universidade Federal de Viçosa. Sou uma mulher de 24 anos, de pele morena, cabelos cacheados que nesse momento estão amarrados em um coque e estou vestindo uma camiseta preta. Hoje eu vou apresentar um seminário sobre o artigo intitulado Análise de acidentes fatais na mineração, um caso da mineração no Peru, escrito por Renan Colantes, Wildor Teodoro, Wilson Iramina e Juan Francisco Soto, como forma de método avaliativo da disciplina LET 104, Oficina de Leitura e Produção de Gêneros Acadêmicos, ministrada pela professora Aparecida. Bom, aqui a gente tem um pequeno roteiro do que será apresentado hoje. Eu vou dar início ao conteúdo do artigo com uma breve introdução ao tema e em seguida vou realizar uma contextualização com base na mineração especificamente do Peru, em relação a dados mundiais, e também nas causas de acidente no setor da mineração. Depois eu vou apresentar a metodologia utilizada para realizar esse trabalho, os resultados obtidos e também as conclusões chegadas. Assim, para introduzir um pouco o assunto, temos que a mineração é o ato de aproveitar materiais minerais que possuem ou não caráter metálico e também alguns combustíveis. Trata-se de um setor de grande impacto que afeta em diversos outros setores, como a geração de energia e na produção de diversos insumos, como cimento, aço, fertilizantes, entre outros, além de impactar fortemente na economia local, impactando no PIB e também na geração de renda e empregos. E respondendo à pergunta que muito provavelmente originou o artigo de estudo, sim, a mineração é considerada uma das atividades mais perigosas para o trabalhador, uma vez que o submete a variadas condições. É comum serem registrados acidentes por choques elétricos, explosões, asfixia, quedas de rocha, ruído, exposição ao pó, má iluminação, deficiência de ventilação, entre outros. Nesse slide, por exemplo, a gente consegue observar duas notícias referentes a acidentes do setor da mineração registrados no Peru. Em 2023, um incêndio deixou 27 mortos em uma mina de ouro. Já em 2019, um acidente em uma mina também deixou mortos no norte do país e ressaltou a frequência com que acidentes do tipo são registrados. Assim, uma vez que eu trouxe mais para a realidade peruana, é importante a gente ressaltar que a mineração é uma das atividades mais importantes para a economia do Peru, representando, segundo dados de 2007, cerca de 62% das exportações e contribuindo para 16% do PIB. O Peru produz principalmente minerais como cobre, ouro, ferro, prata, zinco e chumbo, todos aqui representados em vermelho na nossa tabela periódica. E ele possui cerca de 16% das reservas minerais do mundo, sendo o líder em produção mundial de vários desses minerais. Mas conforme anteriormente citado, a mineração é uma atividade de grande risco para os trabalhadores. E os atos e as condições inseguras são as principais causas de acidente no ramo. As condições inseguras referem-se a projetos de mina inadequados, incertezas geológicas, supervisão inadequada, tudo que diz respeito de fato às condições em que o trabalhador é submetido. Já os atos inseguros se manifestam através de atitudes comportamentais. Refere-se principalmente ao modo do trabalhador se comportar, às atitudes que ele toma no horário de serviço, e é por isso que causam alguns tipos de acidente. Geralmente, os acidentes eles são a combinação das duas causas, tanto por questões comportamentais quanto por questões de condições que às vezes a própria empresa não fornece de forma adequada para os trabalhadores. Então, o que a gente pode fazer para diminuir o número de acidentes nesse setor, que é o setor da mineração? Basicamente, para diminuir o número de acidentes, a gente tem que ir diretamente nos funcionários e todas as pessoas envolvidas em todos os campos do trabalho desse setor. O objetivo principal é realizar diversos treinamentos para que seja possível conscientizar, orientar e também para recomendar mais cuidado, advertir quando necessário, caso tenha tido alguma falha de segurança, usar equipamentos de proteção individual, que são os famosos EPIs. Tudo isso ajudaria muito a diminuir a quantidade de acidentes nesse setor.
Então, né, nesse estudo, a partir dessas informações, tomou-se como metodologia para esse trabalho a obtenção de informações de acidentes fatais, ou seja, os que têm vítimas que morrem, né, nesse caso. E esses dados eles foram colhidos através do Ministério de Energia e de Minas do Peru. Foram considerados como acidentes quando aconteceram com algum indivíduo que estava desenvolvendo um trabalho no setor da mineração, incluindo também funcionários terceirizados, e os dados colhidos foram de 2000 a 2008. Os fatores causais para os acidentes também foram devidamente definidos, e a partir de todos os dados obtidos, foi realizada uma análise estatística e foram produzidos gráficos e tabelas com o auxílio do Excel. Como resultados, é possível observar nessa tabela, nesse slide, os tipos de acidente mais comuns para mineração e a quantidade de vítimas registradas. Conforme eu disse anteriormente, foram analisados dados entre 2000 e 2008. Nota-se que o acidente mais representativo foi a queda de rochas, com 194 vítimas, enquanto o menos representativo foi envolvendo ferramentas, com 2 vítimas. Apesar de serem 531 vítimas, foram registrados 471 acidentes, mostrando que muitas vezes cada um desses acidentes pode fazer um número maior de vítimas. Assim, né, nessa figura aqui que a gente tem nesse slide, a gente consegue observar a porcentagem de funcionários de empresas terceirizadas e das próprias empresas mineiras vítimas de acidente. O resultado é surpreendente quando a gente nota que a quantidade mais expressiva de vítimas é de empresas prestadoras de serviço, representando 67% das vítimas fatais. Já nessas outras figuras, há uma representação do número de acidentes e do número de vítimas fatais a partir das atividades exercidas na mineração. A mineração subterrânea representa mais de 90% em ambos os casos. Por fim, né, a partir dos resultados obtidos, é possível concluir que, apesar da mineração ser uma atividade de grande importância para a economia peruana, e tenha sim, de fato, sido observada uma melhora na segurança do setor mineiro, o número de acidentes fatais ainda é muito expressivo, sendo necessário propor soluções efetivas capazes de gerenciar os riscos e diminuir as taxas de acidentes. Vale lembrar que esse estudo foi feito com dados de 2000 a 2008, então podem ser que eles não representam com total fidelidade a realidade atual do Peru. Mas, de qualquer forma, mesmo no Brasil e em outros países, a mineração é sim um setor muito perigoso para os trabalhadores e é, de fato, um dos setores que mais registra acidentes e que necessita tanto dessas soluções, né, para diminuir essa taxa de acidentes, tanto fatais quanto não fatais. Bom, por fim, essas foram as referências que eu utilizei nesse trabalho. Basicamente, a referência principal é o próprio artigo, né, que eu mostrei no começo, e também eu utilizei algumas notícias do G1 em referência a alguns acidentes do Peru, que também foram citados anteriormente. Então, eu gostaria de agradecer fortemente pela atenção, e eu deixo aqui os meus contatos para quaisquer dúvidas. Estão aí meu e-mail e meu telefone de contato, podem ficar à vontade para mandar, caso tenha alguma dúvida ou sugestão. Então, eu quero agradecer muito e até mais. Tchau, tchau.